Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai entender qual é a importância de se escrever um código limpo, quais as vantagens pode trazer para o seu código, seja na parte de manutenção futura, seja na parte de reuso do seu código, seja na parte do entendimento do seu código por parte sua daqui a um tempo ou por outro desenvolvedor que vai olhar o seu código e utilizar também boas práticas de programação como Clean Code e Solid, beleza? Como exemplo a gente vai utilizar esse código aqui. A ideia desse código é a gente fazer uma função que seja utilizada para fazer operações matemáticas, como soma, subtração, multiplicação e divisão. E a gente vai ir trabalhando nesse código aqui para deixar ele com um desenvolvimento mais limpo e que seja melhor entendível, beleza? Vamos para o vídeo. Bom pessoal, vindo aqui para o código, a gente já consegue notar aqui algumas coisas nele que a gente consegue melhorar. Primeiro, a gente está utilizando aqui um uso excessivo de condicionais. Por exemplo, a função calcular, ela recebe o operador e faz várias operações aqui dentro, utilizando vários ifs. Isso pode tornar o código complexo, difícil de se entender, e à medida que a gente for adicionando mais operadores aqui, ele vai ficando um código maior ainda, ou seja, vai ser um código que vai ficar difícil até de dar manutenção depois. Outra coisa também é o tratamento inadequado de erros aqui, né? A gente está exibindo erros aqui direto no console, e isso não é uma prática muito boa. O ideal é que a gente sempre trate os erros dos nossos sistemas que pode acontecer, beleza? E também a gente fere um princípio aqui do Solid, que é a falta de encapsulamento. A função calcular, ela é responsável por mais de uma coisa aqui. A ideia é que a gente tenha funções que executem apenas uma função dentro do nosso código. Então, se a gente tem uma função, por exemplo, de calcular, ela vai ser especificamente para realizar uma função, que seja calcular apenas uma operação. Então a gente consegue dividir essa função, por exemplo, em uma função de soma, onde vai receber dois números e vai fazer a soma, uma função de subtração, que vai receber dois números e vai realizar a subtração, e assim sucessivamente, beleza? Isso facilita até a manutenção futura, porque se a gente em algum momento tiver um erro na parte de divisão, por exemplo, a gente sabe que a gente pode ir na função de divisão e resolver aquele erro que já vai estar ok. A gente não vai precisar ficar percorrendo os ifs aqui para saber se está entrando exatamente no if relacionado à função de divisão, enfim, vai tornar o código muito mais simples. Então, bora ver como a gente consegue melhorar esse código aqui. Para isso, como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui um sitezinho online que a gente consegue escrever códigos em JavaScript, que chama Front-End Editor. Eu vou abrir ele do lado aqui, e essa é a cara dele quando a gente abre. É só vocês digitarem aí fronteditor.dev. Aqui você consegue selecionar algumas linguagens. Se você quiser fazer um código em HTML, um código em CSS, um código em JavaScript, você consegue, beleza? E além disso a gente vai utilizar a parte de console dele aqui. Então, se a gente vir aqui nessa parte que está exibindo o nosso código em HTML, clicar aqui em inspecionar, ele vai abrir aqui o console. A gente pode vir aqui e selecionar o console e ele vai estar exibindo para a gente aqui o console da nossa aplicação. Então, para ficar um pouco mais fácil de visualização, eu vou minimizar essa janela aqui do HTML e vou deixar somente a nossa área de código aqui com o console para a gente ir vendo os resultados que esse código vai retornar para a gente, beleza? Então bora lá. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é separar essas operações aqui, beleza? Tá tudo dentro de uma função calcular e a ideia não é que fique assim, tá muito bagunçado. Se a gente tiver mais operações aqui, esse código vai crescer ainda mais aqui dentro dessa função calcular. E a gente não quer, né, que fique um código ruim de se ler, difícil de se entender, beleza? E também a gente tem que seguir um princípio, né, que é uma boa prática de programação,
de que funções elas têm que ter somente, realizar somente uma operação, né? Ter somente uma função dentro do nosso código. No caso aqui a gente está com uma função calcular que está realizando 4 operações diferentes, tem vários ifs aqui alinhados, e isso não é legal, beleza? Então, para começar, eu vou criar uma classe para a gente separar isso, uma classe, e eu vou chamar essa classe de calculadora, beleza? Aqui embaixo eu já vou dar um create nessa classe de JavaScript, né? E a gente vai fazer calculadora, vou instanciar ela aqui, então vou chamar de calculadora, e aqui eu faço a instância dela, dessa minha variável const, que vai receber a minha classe calculadora, beleza? Aqui eu instanciei uma variável, né, uma constante, que está recebendo a minha classe calculadora. Então, para começar, a gente vai começar a separar as nossas operações aqui. Então, a primeira operação que a gente tem é uma operação de soma. Então, eu vou criar, dentro da minha classe calculadora, um somar. E esse somar, que é uma função, né, dentro da minha classe calculadora, ele vai receber um número 1 e um número 2, beleza? E o que eu vou fazer com esse número? Se a minha função é somar, o único retorno que ela vai ter vai ser a soma dos dois números. Então eu vou dar um return aqui, número 1 mais número 2. Então pronto, a gente já separou a nossa operação de soma aqui, beleza? Outra coisa também, vocês podem ver aqui também, é a parte da gente escrever nomes mais descritivos para as nossas variáveis, né? É claro que aqui num1, num2 até fica entendível, mas o ideal é que a gente escreva uns nomes melhores para que sejam mais fáceis de entender. Tipo, não crie variáveis, né, constantes, por exemplo, x1 e x2. E aí x1 e x2 vai ser somado aqui, x1 e x2 vai ser utilizado na parte de subtração, ou a gente vai utilizar na parte de multiplicação. Não, vamos criar nomes mais entendíveis. Então aqui eu estou recebendo um número 1 qualquer, e estou recebendo um outro número 2, e aqui eu vou retornar a soma deles, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa para criar a nossa função que a gente vai subtrair. Então, eu vou chamar aqui de subtrair, que também vai receber um número 1 e um número 2, e ele vai me retornar a subtração desses números, beleza? Vou ter uma outra aqui, que é a multiplicar, vai receber os mesmos dois números e vai retornar para mim a multiplicação. Eu vou ter uma outra que seria a dividir, que vai receber dois números e vai realizar a divisão desses números. E aqui, na função nossa de divisão, a gente vai melhorar esse tratamento que está aqui, beleza? Então, para melhorar aqui, pessoal, a gente vai começar validando se o nosso número 2 aqui, que vai ser utilizado para a gente fazer a divisão, né? Se ele é igual a zero, porque a gente não pode, né, ter divisão igual a zero. Então, eu vou pegar o número 2 e para diminuir até um pouco esse if que está aqui, a gente já vai fazer direto aqui. Como a gente pode fazer? Se o número 2 for diferente de zero, eu já vou dar um return aqui. Eu já tenho até o return aqui embaixo, né? Só jogar ele para frente aqui. Eu já vou dar um return número 1 dividido por 2. Beleza? Que a gente já sabe que o número 2 é diferente de zero.
Se não, se ele não cair nessa condição aqui, né, se ele não dar esse return, a gente já vai retornar aqui um tratamento para o nosso erro. Eu vou colocar aqui um throw new error, ou seja, eu estou tratando o meu erro e vou retornar a mensagem aqui, que a divisão por zero não é permitida. Beleza? Aqui, pessoal, eu não coloquei as chaves do if, porque quando a gente tem somente uma condição aqui dentro do if, no caso aqui tinha duas, né? Ele estava retornando um null, mas aqui a gente só tem uma aqui no else, eu não preciso colocar as chaves, tá? Eu posso colocar diretamente a minha condição. Isso é quando eu tenho somente uma condição, né? Somente uma operação dentro do meu if. No caso aqui eu já verifico, se ele for diferente de zero, eu já retorno a divisão, se não, se ele não cair nessa condição, ele vai tratar o meu erro aqui, não vai ficar exibindo ele no console, beleza? Então aqui embaixo eu vou criar alguns consoles aqui só para a gente ver essa função nossa funcionando. Eu já instanciei aqui uma const que vai receber a minha classe de calculadora e agora eu posso colocar aqui alguns consoles. Então eu vou chamar a minha constante calculadora que eu criei, ponto, a minha função somar, por exemplo, e vou passar para ela aqui o número que eu quero somar, por exemplo, 5 e 10. Beleza? Ele já retornou para mim aqui a soma, né? Que é 15. E eu posso fazer isso para as outras também. Então eu vou só duplicar aqui, copiar e colar ela aqui algumas vezes, né? E vou colocar a minha subtrair, a minha função multiplicar e a minha função dividir. Então aqui eu já tenho os resultados. A minha função somar 5 e 10 vai dar 15, subtrair 5 menos 10 menos 5, multiplicar 5 vezes 10, 50 e dividir 5 por 10 vai dar meio. Se eu passar um zero aqui na minha segunda, no meu segundo parâmetro aqui do dividir, vocês vão ver que ele simplesmente não vai realizar a operação, porque ele caiu na validação aqui e o número 2 ele é igual a zero, mas também não fica exibindo o erro aqui no console, porque a gente tratou esse erro aqui internamente. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, curta ele, compartilhe com seus amigos. Siga a gente também lá nas redes sociais. A gente lança post todo dia no Instagram. Toda semana tem vídeo aqui no YouTube. Então, até a próxima.